Será que o método planejamento de negócios ou business planning é um método confiável para o empreendedor? É um método que realmente auxilia o empreendedor nas suas atividades? Como avaliar esse método, planejamento de negócios, em comparação com outros métodos também utilizados por empreendedores? Eu vou usar a excelente pesquisa científica publicada no Small Business Economics em 2019. Essa pesquisa ela comparou 6 métodos que normalmente são utilizados no empreendedorismo, né? Effectuation, planejamento orientado à descoberta, empreendedorismo prescritivo, business planning, que é o método que estamos tratando nesse vídeo, startup enxuta e design thinking. Apenas mostrando uma das tabelas que está no artigo, é uma tabela mais densa, eu vou mostrar aqui, mas depois quem precisar ver mais detalhes pode consultar o artigo. Essa tabela, ela compara os diversos métodos que normalmente os empreendedores utilizam, né? E essa pesquisa ela é uma pesquisa bem profunda, ela foi feita ao longo de vários anos. Inclusive, a pesquisa é composta por várias teses de doutorado que foram aperfeiçoadas e essa pesquisa gerou esse artigo. É uma pesquisa bem interessante. Mas, enfim, apenas mostrando essa imagem, a gente já percebe, né? Eu coloquei aí uma coluna em vermelho, que é a coluna destinada ao business planning. A gente já percebe que, em comparação com os outros métodos, ele tem uma série de lacunas. Os pesquisadores eles identificaram 9 dimensões, que são as dimensões aí da coluna da esquerda, né, como incerteza, a relação com os stakeholders, a proposta de valor, o aprendizado, etc. Então a gente percebe que os outros métodos eles têm mais profundidade, eles vieram se aperfeiçoando, né? E isso é natural, porque o business planning ele talvez tenha sido o primeiro método estruturado para fazer um desenvolvimento da estratégia, né? A gente já viu que planejamento estratégico e pensamento estratégico são coisas muito diferentes. Aí eu convido a assistir o vídeo que está na descrição desse vídeo aqui, onde esse tema é aprofundado. Mas, enfim, o que se observa nessa tabela é que o business planning ele tem uma série de lacunas quando nós comparamos com outros métodos. Aí eu ressalto que esses outros métodos são mais novos, então é natural que eles tenham se aperfeiçoado. E daquela tabela ali que está um pouco complexa para a gente discutir agora, eu vou destacar os seguintes aspectos, os aspectos onde fica mais fácil a gente comparar os métodos analisados nessa pesquisa. Primeiro é a questão da incerteza e previsibilidade, né? Apesar do business planning prever o uso de cenários, né, o método de cenários é um método extremamente interessante, útil para a gente tratar da incerteza, a premissa, né, do business planning, do planejamento de negócios, é a previsibilidade, né? E aí vale ressaltar que o método chamado Discovery Driven Planning, né, ou planejamento orientado para a descoberta, ele nasceu de uma tentativa de melhorar, né, esse problema do business planning, esse problema de certa forma, considerar que um bom estudo dos dados históricos e das tendências ele é suficiente para eu ter uma capacidade de previsibilidade. Um outro ponto que vale a pena chamar a atenção é com relação aos recursos, né? Todos os recursos para execução, né, no caso de um business planning, eles têm que estar disponíveis. Antes de eu colocar em ação, de eu colocar em movimento a minha estratégia, eu já tenho que estar com os recursos, né? Primeiro define-se o objetivo, então vão se buscar os recursos. E isso é um ponto muito importante, porque outros métodos que existem para ajudar o empreendedor, eles não trabalham assim. Eles consideram que os recursos, eles podem já estar disponíveis, mas eles também podem ser adquiridos no desenrolar das atividades, no desenrolar da estratégia que ainda vai estar em formação, como, por exemplo, né, na conexão com stakeholders, na relação com investidores. Então, essa premissa do business planning, de considerar que os recursos devem estar disponíveis, ela é muito
interessante de não se esquecer. E aí eu faço até uma comparação com o planejamento de operações militares, que normalmente o planejamento militar de uma campanha específica, né? Não de um desenvolvimento, de uma força armada, desenvolvimento de tecnologia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um planejamento de uma operação militar. Os recursos já estão ali disponíveis, né? A quantidade de aviões, a quantidade de navios, de carros de combate, né? de militares, etc. Então, os recursos já estão disponíveis. Já no caso do empreendedor, muitas vezes não. Então, será que o business planning é um método adequado para o empreendedor, especialmente no início do empreendimento? Um outro aspecto que eu destaco aí dessa comparação é o que ele chama de expansão do conhecimento, né? Ele trabalha com o que está disponível, diferente também de outros métodos, né, que buscam ativamente expandir esse conhecimento, principalmente com stakeholders, né? Não se concebe, por exemplo, um business planning, um empreendedor, ele considerar que aquele planejamento ele vai mudar de acordo com a chegada de novos sócios. É claro que isso pode acontecer, mas não é do método do business planning. Já, por exemplo, num método como o effectuation, é previsto, né, que o conhecimento ele vai ser expandido à medida que outros stakeholders se tornem sócios passem a fazer parte do grupo de fundadores e assim por diante. Então, o método do business planning, ele tem essas características. Eu posso utilizá-lo, mas eu tenho que estar consciente disso.